Olá, bom dia! Bom dia com muita alegria! Bom dia para todo mundo que nos acompanha no mundo inteiro na nossa live. Bom dia, boa tarde para toda a Europa. E é isso, Deia. A gente levantou hoje para vencer. Rê, linda! Eu sei que você tá com um bebezinho pequeno. Deixa eu ver como ele tá, Rê. Hora de dormir. Vai com o papai, vai com o papai um pouquinho. Ai, que bom te ver, que bom te ver feliz, mãe. Você é uma serva de Deus, tão linda, tão linda. Desde o primeiro dia que eu te encontrei, Deus colocou você de uma maneira tão forte no meu coração. Uma aliança tão linda. Que bom te ver hoje no Dia Internacional da Mulher. Uma mulher que faz a diferença aí em Paris. Deus é maravilhoso. Eu me lembro desse dia, do dia que a gente se encontrou. Deixa eu fechar aqui, tem muita luz. Do dia que a gente se encontrou lá em Paris, aqui, né? Lá em Paris. E foi um dia muito forte para mim, na minha vida. É o que a Pri estava falando sobre a questão do começo, do impacto no ministério que nós temos como mulheres, quando a gente encontra mulheres que foram transformadas por Deus. Porque o que aconteceu na minha vida é que eu estava na Dinamarca, eu estava fazendo a minha tese de doutorado e um dia eu ouvi a Bispa Sônia falando sobre uma oferta do Gideão e aí eu dei todo o dinheiro que eu tinha nessa oferta de Gideão e alguém da minha família ficou muito revoltado, assim, acabou comigo porque eu tinha feito isso. Mas por que eu fiz isso? Eu orei ao Senhor, o Senhor abriu a minha madre, me deu a minha primeira filha e A eu Rê é mistério, gente. A Rê não podia ter filhos. fiquei E foi 9 num voto de Gideão, na Dinamarca, ouvindo a rádio por aplicativo. foi. Né, Rê? Gente, foi. Eu sempre ouvi a rádio, desde que vocês começaram a fazer as transmissões via satélite para o mundo todo, pela internet, eu comecei a ouvir da Europa. Então, eu fazia o meu trabalho sempre ouvindo a rede gospel, através do e-gospel na época, né? Do Era Porto. através de gospel na época. E eu acabei indo para a Dinamarca porque a França me colocou em exílio intelectual, vamos dizer assim. Eu já estava numa universidade aqui em Paris, que é a melhor escola de engenheiros da Europa, e eu estava num laboratório fazendo a minha tese, e eu estava ouvindo o e-gospel, e eu sempre ouvia só com os meus fones de ouvido, e quando eu saía do laboratório eu fechava, porque as pessoas não gostavam. Mas um dia eu tive que atender alguém rapidamente, saí do laboratório, e deixei o e-gospel sem som, mas só com as imagens. E aquilo me gerou um problema muito grande. E eles me deram 2 anos de exílio para mim sair do laboratório para tentar acabar mesmo comigo. Ela não vai aguentar. Me mandaram para um lado mais difícil, uma equipe bem mais difícil, no dinamarquês que eu não falava. Mas foi ali que Deus me formou como pesquisadora. Eu conheci pessoas incríveis que investiram em mim. Em vez de fazer uma tese de doutorado em 7 anos, eu fiz em 3. Uau! Senhor mesmo. E eu continuei fiel, ouvindo a programação toda. E sabe o que aconteceu? Esse dia eu estava muito triste, ouvindo a Bispa Sônia, e ela fez esse apelo, e eu disse, eu vou fazer esse carnê de Gideão. Eu liguei para uma guria em São Paulo, né, do Gideão, e disse para ela, olha, eu quero fazer meu carnê. Uma menina muito simpática, pegou os meus dados, e ela disse, vou te mandar o carnê por e-mail, já que você está fora. Aí, Fê, ela mandou o carnê por e-mail, e eu recebi, assim, em poucos minutos, instantâneo, né? Muito bem. Aí ela fez assim, um carnê, eu ia fazer um carnê de 2.000 e ela me mandou um carnê de 24.000. Por que ela fez isso? Aí assim, eu fiquei muito Meu Deus! bonita. Eu falei, eu não posso de maneira nenhuma tirar uma oferta do altar, eu não vou fazer isso. Eu não consegui ligar para a guria e falar, olha, desculpa, acho que aconteceu alguma coisa. Porque ela entendeu que era 2.000 por mês, entende? Ai, meu Deus do Eu não céu, expliquei Rê! direito, eu não expliquei direito, sabe? E aí, Rê?
Aí eu orei para Deus, eu disse, se o Senhor me dá esse dinheiro, eu entrego esse dinheiro, mas eu não vou tirar a oferta do altar, eu não tenho cabeça para fazer isso. Você sabe o que aconteceu? Né? Bom, naquela noite, acabaram com a minha raça, porque eu tinha feito isso, era o dinheiro do meu aluguel. Aí no outro dia, eu peguei a minha bicicleta e eu fui, antes de trabalhar, eu fui para uma feira. E eu falei, não, eu não vou ficar chorando hoje o dia inteiro por causa das coisas que eu ouvi. Quando eu cheguei na feira, que eu estacionei a bicicleta, tirei meu capacete, aqui em Copenhague todo mundo anda de bicicleta, né? É. Eu pus o meu capacete, tirei e estacionei. Quando eu fechei o cadeado, uma senhora se aproximou de mim. E aí eu disse, meu Deus, eu vou ter que dividir as minhas poucas moedas. Ai, meu Deus do céu. Aí eu ia, né, dar pra ela. E ela falou assim, você é cristã? Eu falei, sou. E ela começou a me falar em dinamarquês. Eu falei, Jesus. Eu falei, você pode falar inglês? Ela, olha, eu tava ali sentada e Deus me mandou aqui te falar uma coisa. E ela me falou, número 1, o seu ventre. O que está acontecendo no seu ventre, o que aconteceu, o Senhor vai trazer cura. E o Senhor vai mudar isso que aconteceu. Número 2, o que você pediu em relação ao seu trabalho, que você não consegue terminar, que você não consegue fazer, que você está desesperada, Deus vai colocar a mão nisso e você vai fazer em tempo recorde. Os 2 pedidos que eu tinha pedido no carnê de Gideão. Amém, meu Deus do céu, Rê. Ninguém sabia do que eu Só tinha. Deus sabia. Só Deus sabia. Só Deus sabia Meu no Deus meu do céu. e-mail. E eu tinha a prova, porque a menina me mandou no meu e-mail e ela escreveu os 2 pedidos. Meu E a Deus. moça, a mulher dinamarquesa, que nunca foi no Te Brasil, viu na vida. não sabia falar português. Ela falou, Deus me mandou aqui. Ela me descreveu os 2 pedidos que eu escrevi para a menina do carnê de Gideão. Nem eu sabia desse detalhe, Rê. Eu tô Olha, sabendo hoje. Eu sabia que você tinha sido curada da esterilidade através de um voto que você fez pela rádio. Isso eu sabia. Mas esse detalhe do cuidar de Deus eu não sabia, Rê. não, olha, não acabou aí. Eu não tinha, né, o dinheiro para pagar o carnê. Eu só paguei uma prestação. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu tinha um cliente na França, que eu tinha uma empresa de engenharia. E esse cliente já tinha me pago todas as minhas faturas. Mas aí, naquela semana que eu fiz o carnê, a, a, a moça da contabilidade dessa empresa é uma empresa que tem 400 mil empregados. É a maior Meu Jesus. urbana do mundo. Então, você imagina o serviço de contabilidade deles. Esse pessoal não erra, sabe? Não. Aí a guia do sistema de contabilidade me ligou. E como eu trabalhava bastante com eles, ela era uma amiga já. E ela falou, olha, me pedindo perdão, me desculpa, eu esqueci de te pagar uma fatura. Falei, não, querida, de jeito nenhum, você não esqueceu, tá tudo pago. Eram 12 faturas, vocês me pagaram tudo. Ela falou, eu tenho certeza que eu esqueci. Eu falei, não, eu tenho as provas que você não esqueceu, não se preocupe. Fê, a menina me mandou um versamento, ela fez uma transferência para a conta da minha empresa. 20 mil reais. Você tá brincando, Rê. Eu Naquela, não sabia dessa parte do testemunho. ela fez. Meu Deus do céu! Aquilo que você poderia ter falado foi um erro da atendente, e você recebeu como não. Eu não vou tirar isso. Meu Deus do céu! O 24 valor. valor, Deus liberou. eu pude pagar o carnê todinho. Todinho. Ele até com uma prestação a mais, né? Porque eu já tinha pago a primeira Pago prestação. uma. Meu Deus do céu. Deus cala a E boca. Deus te deu as tuas 2 filhas, né, Rê? Depois disso, logo depois, Logo, você soube que você estava grávida da primeira, 3 meses depois, eu estava grávida da Rachel. da 3 Rachel. Foi um dia, a tua mãe até disse na rádio, ela falou o meu nome. Ela não me. Orando, né, Rê? Não. Você vai ficar grávida, você vai ligar aqui e dizer que você está grávida em pouco tempo. 3 meses depois eu estava ligando e falando, olha, fiquei grávida naturalmente. Eu nunca fiz nenhum tratamento. Eu pedia para o Senhor me curar. 9 anos demorou. Eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Mas foi muito forte, mas não parou aí. Você sabe tudo que aconteceu na minha vida, coisas Sim. muito Mas eu tristes. quero que você fale desse dia que você escreveu aqui, Pri. Foi, olha só.
esse dia foi muito forte. Foi assim, eu estava na minha casa, em Paris, chegar de uma missão na África. Uma missão muito difícil, que eu tinha feito em Madagascar. Para formando os ministros de Madagascar em gestão de projetos, em gestão de pessoas, principalmente em gestão de projetos complexos. Então, tinha sido bem pesado, bem complicado. E eu voltei depois dessa missão e eu estava no meu apartamento e o meu apartamento estava vazio. Porque eu tinha perdido a guarda dos meus filhos e eu tinha perdido as minhas casas, eu tinha perdido tudo, Fê, eu perdi tudo, tudo. Até os meus empregos tentaram me tirar. E esse dia eu estava realmente principalmente sem os filhos, é o que dói mais na gente, né? Então, o quarto das crianças vazio, a minha casa vazia, e eu não tinha assim nem força para comprar comida, estava tudo vazio, até as minhas despensas, a geladeira, tudo. E aí eu disse que eu não queria mais viver nessa vergonha, que os meus filhos tivessem vergonha de mim, e viver, que os meus pais tivessem vergonha de mim, de eu estar sozinha, sem nada, de eu ter perdido tudo. Que tudo que eu tinha feito, finalmente, era tudo uma mentira. Eu me sentia uma mentira. Um fake, sabe? Uma pessoa fake. E aí eu decidi que eu tinha que acabar ali, que realmente tinha que acabar ali. Eu estava decidida, mas muito fortemente decidida. E aí, na minha casa, eu nunca tive remédio, sabe? Eu nunca tomei remédio para depressão, nunca tomei remédio para dormir, eu nunca tive remédio. Nem para dor de cabeça eu tinha remédio. As pessoas estão perguntando por quê? Porque a Rê conseguiu se libertar de um relacionamento abusivo de uma pessoa que escolheu não andar mais com Deus. Ele viveu esses milagres junto com a Rê, mas ele não escolheu. E a vida é feita de escolhas, eu sempre falo isso para vocês. E essa pessoa escolheu não andar mais com Deus. E não só isso, queria impedir a Rê de ser uma pastora, queria impedir a Rê de ser essa voz aí na Europa, que ela é uma voz do mover apostólico aí. E aí, de uma maneira muito desumana, sem muito amor, ele quis não só os filhos, mas como tudo que a Rê tinha, a casa dela, os bens dela, tudo. E como assim, como aqui no Brasil, a maioria das vezes o homem paga pensão para a esposa, ele quis que a Rê pagasse tudo para ele, e como ele é francês, nascido lá, e tem o lado do preconceito também, ele conseguiu alguma vantagem temporária. Mas naquele dia, a Rê não sabia que era temporária. Naquele dia, parecia que era muito definitivo tudo que estava acontecendo, né, Rê? Foi. E eu tinha 2 filhos com ele, né? Nós tivemos 2 filhos. O meu filho era um bebê quando ele me tirou. O meu filho, ele amamentava. Então, a minha filha tinha 2 anos e o meu pequenininho, o bebezinho. Então, aquele dia eu estava no chão e eu decidi que as minhas crianças talvez iam ser mais felizes com o pai, que eu tinha perdido tudo mesmo e que eu não ia ter força mesmo para recuperar. E já tinha sido julgado. Então, eu peguei, não tinha remédio em casa, não tinha arma em casa. Eu fui para a cozinha. Eu não morava num lugar muito alto. Se eu me jogasse dali, eu não ia morrer. Então eu peguei as facas que estavam muito bem afiadas. Tinha uma pessoa que tinha afiado todas as minhas facas enquanto eu não estava em casa. Eu alugava, né, o meu apartamento no Airbnb. As facas estavam afiadíssimas. Eu testei as facas e elas cortavam. Então eu peguei todas as facas que eu tinha, né, para dar certo, né? E embaixo da minha cama, no meu quarto, tinha um tapete, Fê, muito espesso, com uma espessura muito forte. E você vê como a mente humana, ela funciona. Eu aprendi muita coisa com você ouvindo, o funcionamento da mente humana, né? Então, porque eu sou de exatas, né? Eu nunca tenho muito biologia. Eu aprendi muita coisa com você, como você fala sobre a mente. E ali abriu uma janela na minha mente, eu me lembrei. Eu só tive 2 namorados na vida, né? O meu primeiro namorado e meu marido. E o meu primeiro namorado, a minha família me falou, larga dele, porque ele não é cristão. Eu larguei dele. E quando eu larguei dele, ele se suicidou. E ele se suicidou no quarto dele, ele deu um tiro na cabeça. E ele fez isso no quarto para as pessoas demorarem para achar o corpo dele. Eu tinha falado com ele fazia 15 minutos. Então eu me lembrei disso, eu me lembrei, o Rafael se suicidou e demoraram para achar o corpo dele dentro do quarto, tinha tapete. Então eu fui para dentro do meu quarto, fui para baixo da minha cama
E eu disse, o tapete é tão espesso que vão demorar. E não tinha ninguém em casa. Os meus pais moram no Brasil, então ninguém ia me achar ali. Ia demorar muito tempo para me achar. Então, mesmo se eu não morresse na hora, eu ia com certeza morrer, porque o sangue ia sair e não ia me achar, o tapete era muito espesso. E eu fui fazer isso, eu fui para debaixo da minha cama com as facas. E ali eu orei ao Senhor, eu disse, você me perdoa, mas eu não aguento mais, eu não aguento mais. E eu pedi a Deus tirar a minha eternidade, porque eu não dava mais, Fê. Perder os filhos não dá. E eu comecei a me cortar. Então, eu não sei te explicar, mas tem uma hora que a gente não aguenta mais. E aí o que aconteceu é que eu fazendo tudo isso, eu esqueci de desligar o meu telefone, né? Porque, poxa, você vai se matar, desliga o seu telefone, né? Sei lá. E o meu telefone tocou, mas eu pensei, não vou atender o meu telefone. Mas aí, na hora eu pensei de novo, mas pode ser a minha filha me ligando, que a minha filha, ela me telefonava, né? Ela é pequenininha, mas ela me telefonava. Assim, o pai, né, deixava ela me telefonar. E eu peguei o telefone e era você. E você falou assim, oi, Rê, como é que você tá? E eu confesso que eu menti. Oi, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Aí você falou, é mesmo? Porque eu tava aqui e Deus me incomodou. E faz um tempo já que Deus tá me incomodando para eu orar por você. Tá tudo bem mesmo? Eu falei, tá, Fê. Eu te expliquei um pouco a situação com as crianças. E aí você começou a conversar comigo, só conversar. Falar sobre o futuro, falar sobre quem eu era, falar sobre que Deus tinha verdades sobre nós, que Deus conhece a verdade ao nosso respeito. As pessoas podem falar tanta coisa, mas Deus sabe a verdade ao nosso respeito. E você foi conversar, uma conversa simples, Fê, muito simples. E você foi falando comigo, aquilo foi me limpando, sabe? Eu chorava, eu ouvia aquilo, eu chorava, eu tava com a mão na boca, sabe? Para não soluçar, para você não perceber que eu tava... Eu não percebi na hora, gente. E eu chorava e aquilo foi me limpando, sabe? Então eu me levantei do chão, eu me sentei na cama e eu fui assim, me emergendo, sabe? Emergendo, saindo. E eu, nessa época, eu já estava casada de novo. E você falou assim para mim, Rê, cuida do seu casamento, sabe? Ninguém é perfeito. Essa frase, as pessoas estão ouvindo falar, que ridículo, que coisa simples, né? Claro, todo mundo sabe que ninguém é perfeito. Mas isso entrou no meu coração de uma maneira que eu não posso explicar como é. Mas aquilo, assim, me deu um soco no coração. Você precisa entender que as pessoas não são perfeitas. Não são perfeitas. Vai dar tudo certo, espera que as coisas vão se ajustar. Eu falei, é verdade, ninguém é perfeito, meu Deus. Quem sabe eu possa renascer de novo. E a gente desligou o telefone. E eu comecei a chorar muito. Meu telefone tocou de novo, Fê. E era a minha filha. E ela falou assim, mamãe... Assim, ela nem falou, oi, mamãe, tudo bem? Ela falou, mamãe, Jesus é o Deus dos vivos. Ele não é o Deus dos mortos, né, mamãe? Meu Deus do céu, Rê! Ela repetiu, porque eu não consegui responder. Ela repetiu, mamãe, Jesus é o Deus dos vivos, não é? Não é o Deus dos mortos. Eu falei, Rachel, Jesus é o Deus dos vivos. É o Deus dos vivos. E a conversa durou assim 2 minutos. Ela só me ligou para falar isso. Aí eu me levantei, guardei as facas, pedi perdão para Deus, sabe? E continuei a lutar. Continuei a lutar. E Deus devolveu minha guarda compartilhada. Deu um novo filho. Está nos justificando dia a dia. Casamento abençoado. Devolveu a igreja para ela, porque a Rê se tornou uma pastora a partir disso. A pastora de Paris, a Rê é organizadora da Marcha para Jesus na Europa, gente. A Marcha para Jesus em Paris acontece por causa da vida da Rê. Deus colocou ela nos programas de rádio
que eram centenários das maiores catedrais, que nunca uma mulher tinha aberto a boca naqueles programas. A Rê foi convidada de uma maneira assim, não tem explicação, foi Deus. E Deus usa a vida da Rê para ela levar consolo para os imigrantes que não têm alimento. Deus usa a vida dela com distribuição. Essa nossa visão está em todo, aonde tem uma renascer. Eu me emocionei muito. Foi Páscoa ou Thanksgiving do ano passado que eu vi você, falei, Rê, que fartura. E você falou, bispo, eu nem sei de onde saiu. Eu comecei a pegar uma fruta, comecei a pegar um alimento, e quando eu vi, estava aquela ceia. Foi Natal, Rê. Qual era a ocasião? A gente fez um Natal para as pessoas pobres. A gente não tinha nada assim, sabe? Realmente tem bastante coisa. Mas aí a gente começou a pegar as coisas em casa e o negócio começou literalmente multiplicar. Porque eu falei, Rê, você organizou essa distribuição? Ela falou, bispa, não organizei. Eu comecei a achar aqui, ali, e ela fez. E aí, quando eu vi, no final daquele ano, a Rê, com as meninas, né, com a filha dela e o filho, ela ainda não tinha, estava grávida. O ano retrasado. Ano retrasado, você nem estava grávida ainda. Você estava com os meninos, de um sorriso a outro, algo falou no meu coração aqui, assim, sabe? Ela venceu. Ela venceu. Ela já venceu aquilo. E sempre. Sabe qual era o maior ódio do inimigo? Que a Rê tinha Deus em primeiro lugar. O maior ódio dessas pessoas era a aliança da Rê com Deus. É aquilo que o pai sempre fala, o inimigo não quer tua casa, não quer teu carro. Ele quer a tua amizade, a tua aliança com Deus. Hoje a Rê é uma pastora na Renascer em Cristo Paris. E no Quebec, lembra que a gente abriu a igreja? Também, Deus mandou a Rê para Quebec, lá também ela ministrou. Aonde Deus envia ela, gente, ela é usada como uma luz, como um luzeiro, como uma esperança. E tem muitas pessoas aqui escrevendo que estavam agora, nesse momento, passando por esse dia que você passou. Várias pessoas escreveram aqui. E eu quero você como uma pastora que eu tenho orgulho da pastora. E a Rê, gente, quando a gente vai para Israel, ela dá um jeito todos os anos e ela fala, eu vou. E ali a gente se revê, a gente se renova, a gente enche de novo as nossas esperanças, a gente ouve as ministrações, a gente sempre tem um momento tão maravilhoso. E ela nunca achou impedimento. Teve, acho que na segunda gestação da Rê, eu estava também com o bebê recém-nascido. E a minha mãe falou, Fê, a coisa mais linda foi da Rebeca. A coisa mais linda foi da Rebeca. A Rachel não foi pequenininha, mas ela foi com o bebê de colo, gente. E a minha mãe falou, tinha 3 meses, né? Minha mãe falou, amarrava ele aqui num lenço, amarrava ele aqui e ia fazer a peregrinação dela com o bebezinho dela. E a minha mãe falou, foi um testemunho para todo mundo da caravana. Ver a fé dela, ver a atitude dela. E um ano a gente até foi, eu, a Rachel e o Natan, fazia uma semana eu ia dar luz, uma semana antes da caravana. E eu fui mesmo assim. Foi. E Israel sempre foi um marco na minha vida. As caravanas. Na minha também, com você. Sozinha. Sempre foi um marco com você, Rê. Mas eu nunca aconteceu nada comigo em Israel sozinha. Nunca. Fui muito para trabalhar. É sempre uma droga. Assim, trabalho. É chato, eu sei. A gente ficou uma vez lá, Rê, alguns dias a mais, aquela época do TID, para visitar o hospital e tudo. E aí a gente não tinha caravana. A gente estava visitando médicos, levando os reportes do TID para ver se tinha algum protocolo novo e tal. E aí um dia a gente sentou assim no saguão, eu e minha mãe, e a gente falou, meu Deus, o que vira Israel sem a caravana? Nada. Como é chato aqui, como é triste aqui. Aí a minha mãe falou, Fê, é verdade. A gente nunca tinha experimentado esse lado, Rê.
É verdade. Foi marcos na minha vida, Israel. E era muita luta, é uma luta imensa para ir para Israel. Foi muito uma luta Eu imagino, eu gigantesca. Eu imagino. ia embaixo. A última vez que eu fui para, assim, uma das vezes que eu fui para Israel, onde a minha vida virou, a minha vida se transformou, eu fui tão agredida fazendo as minhas malas, que eu não tinha que ir, que isso era absurdo, lavagem cerebral, que eu cheguei em Israel, minha mala estava vazia. Você nem pôs nada. A cabeça saiu do lugar. Mas as caravanas são extraordinárias e só indo para entender, porque É as coisas demais. acontecem a cada minuto praticamente. A gente recebe uma palavra, a gente recebe uma imposição de mãos, a gente, olha, eu me lembro uma vez, a gente estava no hotel, nós todos reunidos, você estava lá nessa vez e o seu pai ministrou a gente depois do jantar. Eles não param, né? É da manhãzinha até a noite, eles formam a gente o tempo todo, é uma formação. Principalmente para nós que estamos no ministério, é muito formador. Quem quer entrar no ministério é uma imersão que forma o seu raciocínio espiritual, sabe? E o apóstolo estava ministrando a gente justamente sobre casamento. Eu lembro que você gravou ele, e aí ele foi depois da Marcha para Jesus. Ele orou, a gente orou ali assim para que Israel tivesse um tempo de chuva, porque fazia muito tempo que não estava. É, ele começou a dar uns conselhos de casamento tão lindo que eu abri uma live no Face dele. Verdade, Rê. Foi. Conta, foi muito especial aquele dia. Foi muito forte, porque ele estava falando coisas assim, ele disse, eu vou falar algumas coisas que nem dá para falar abertamente nos púlpitos, é muito delicado. Ele começou a dar uma formação teológica sobre o casamento, porque a nossa igreja é uma igreja contra o divórcio. Nossa igreja é contra o divórcio. Nós somos pelo casamento. Isso sempre é pregado na igreja. Cuide do seu casamento, cuide da sua família. É uma igreja de família. Quem diz algo contrário da nossa igreja, mente. Eu sou prova disso. Cuide da sua casa. Então ele estava falando sobre isso, do nosso, ministrando a gente sobre o cuidado da nossa casa. E ele acabou de fazer aquela ministração e a gente estava compadecido com as coisas que os guias estavam nos falando sobre a seca. E ele orou para a chuva. A gente estava num lugar onde estava tudo de vidro em volta, os muros eram de vidro. Começou a cair um pé d'água enorme. E a gente via as pessoas do hotel olhando para fora, surpresas, porque não tinha anúncio de chuva. Fazia muito tempo que não chovia na Galileia. O prefeito, era prefeito, veio falar na marcha, ele falou que bom que vocês estão marchando aqui, porque a gente está numa época de uma seca. E aí a gente estava, essa live de casamento estava tão abençoada, e a Rê sabe muito disso, a gente tem muitas alianças, tanto que eu tenho uma pulseira que a Rê me deu, que eu tenho muito carinho por aquela pulseira, Rê. Ela fica assim em cima da onde eu guardo as minhas bijuzinhas ali, ela fica, que ela escreveu assim uma frase que eu usava muito, my one and only, né? Que eu sempre falava do Douglas, tal. E realmente eu falo isso. Eu só tenho 20 anos de casada e estou casada até hoje porque o meu marido nunca desistiu dessa aliança, porque o meu marido escolheu ser um servo de Deus, porque a gente não faz nada sozinha. Não adianta você querer, os dois precisam querer andar com Deus, e porque eu sempre recebi a direção: pague o preço pela sua família, cuide da sua família, ame a tua família, busque pela tua família, sem dúvida nenhuma. Eu hoje só posso, quantas vezes eu olho e falo, meu Deus, eu teria desistido dessa alegria se eu não tivesse a minha igreja, se eu não tivesse a minha direção. E aí, sempre que é conselho de família, eu gosto muito de dividir, porque a minha jornada não foi tão fácil no relacionamento. Eu precisei aprender a ser uma esposa, apesar de ter vindo de um lar muito estruturado. Não foi tão fácil para mim. Então, eu gosto muito de dividir sobre isso. E aí, a gente estava ali, você lembra que alegria? Tinha uma ponte desse restaurante que a gente estava, tinha uma ponte que levava até um outro lugar, que eu não sei o que era. Só que essa era uma pontezinha assim, ao céu aberto, e a gente saiu. E aí, assim, acabou a marcha, começou essa ministração, e aí começou a chover, a chover. E eu saí com a live, eu falei, gente, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo na Galileia. A gente foi se molhar lá fora,
A Guiar estava com a esposa, a gente chorava embaixo da chuva. E o seu pai é muito calmo, né? Assim, tipo, É. normal. E a gente encantada, meu Deus, tá chovendo, tá chovendo. Ele falava assim, mas vocês esperavam o quê? Nós oramos, ia chover sim. E aí eu vou te falar uma coisa, Fê, eu nunca falei isso para ninguém, mas o apóstolo Estevão, falando naquela normalidade, né? Ele abraçou a sua mãe, colocou ela no peito, ela estava muito sensível, né, com tudo que estava acontecendo, e ele disse assim, não haverá impossíveis para Deus. E eu olhei assim para ele e falei, apóstolo, nessa unção de fazer essas coisas impossíveis, de fazer o céu abrir, o senhor não pode orar por nós para que a gente tenha maridos fiéis a Deus? Eu estava com a Márcia Fazecas do meu lado e eu estava vivendo tanta dificuldade no meu casamento naquela época. E ele olhou nos meus olhos e ele disse, você vai ter um marido do coração de Deus. E hoje? Eu criei, né? Mas era impossível, Muito. sabe? E viens ici, s'il te plaît. E aquilo se transformou em verdade na minha vida. E o João Felipe está aqui, é o meu marido. Bom dia, bom te ver, Deus abençoe, que bom te conhecer. Eu sei que você é uma bênção na vida da Rê, que você é um servo de Deus, que Deus uniu. E hoje é um dia muito especial da gente poder ver uma família bendita que Deus formou. Amém. Eu louvo a Deus por você ser um servo de Deus e por você dar testemunho dessa vida cristã dentro da tua casa. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. E aconteceu. Deus te deu um servo de Deus, né, Rê? Isso dentro da igreja. Eu achava que não tinha esperança para mim, né? Porque a gente é cristão, a gente fala, poxa, agora eu vou ficar sozinho, né? Mas o Senhor me deu alguém que eu nem sabia que existia. Eu sempre tive uma oração na minha vida. Eu sempre disse, Senhor, eu queria casar com alguém que fosse mais crente assim que eu. O que é difícil, porque a Rê é bem crente, viu, gente? Crente mesmo. Mas crente do que eu. Eu falo, meu Deus, não vai dar mais. Ele fala, vai sim, a gente vai sofrer, mas a gente... Amém. Eu falei, meu Deus, tem gente assim que existe, que é fiel desse jeito. Existe. Existe. E tem coisas tão maravilhosas que aconteceram. Um dia a gente fala de tudo isso, mas o que eu queria dizer é que a gente não pode... Meu Deus, que bom te ver assim, Rê, honrada com o marido que te ama. Me levanta, sabe? Me levanta. Às vezes as pessoas olham, né, Fê, e falam, puxa, deve ser tão fácil para ela, né? É tão fácil, né? Mas ninguém sabe qual é o nosso deitar e o nosso levantar. E o Espírito Santo, ele ministra a sua vida. E não é que você vomite as coisas pra gente, fala, olha, eu vou dizer para você como é que funciona. Você mostra o caminho. O seu caminho é ouvir o Espírito. Você sempre mostra Jesus. Porque tem gente na internet se substituindo a Deus, falando, olha, faça o que eu tô fazendo. Faça assim, faça assado. Eu venci desse jeito, eu venci desse... E você mostra o caminho, porque você é a voz de Jesus na Terra. Eu creio nisso. Então, podem falar o que quiser. Eu sei o que aconteceu comigo. Sabe aquilo que a pessoa... Eu sei o que aconteceu comigo. Ela sempre fala isso. Ela fala, eu sei o que aconteceu comigo. E não adianta, pode falar o que quiser. Olha, Rê, eu hoje, na madrugada, acordei algumas vezes e às vezes eu preparo a palavra antes de dormir e Deus muda. Eu acordo com uma palavra na madrugada. E eu tinha preparado ontem uma palavra sobre medo e obediência. Eu tinha preparado uma palavra sobre Noé, sobre poder enxergar o que ninguém enxerga quando o seu coração é obediente. Foi a palavra que Deus tinha me dado. E aí, na madrugada, uma das horas que o bem acordou, o Espírito Santo falou, você amanhã vai ministrar sobre sabedoria. Essa palavra eu te entreguei para sua edificação, mas você amanhã vai ministrar sobre sabedoria na live. E aí eu
fiquei pesquisando algumas coisas, estudando, pesquisando as minhas anotações anteriores, e aí eu fiz algumas anotações, mas eu estava com a sensação assim que eu não tinha preparado tudo para a live de hoje, né? E eu falei, ai meu Deus, amanhã vai ser um dia tão especial que é o Dia Internacional da Mulher, e eu não preparei tudo que eu poderia ter preparado. E aí o Senhor trouxe você, trouxe a Pri, preparou essa live tão linda de hoje. E quando eu orei de manhã, eu fui ler Provérbios 31. Eu acho E eu já li muitas vezes, mas hoje, um dos versículos que hoje falou muito no meu coração foi esse. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Quer dizer que mesmo de dia ou de noite, a nossa lâmpada de oração, ela está sempre acesa diante de Deus. Ela não se apaga nem quando a gente dorme. Nem quando a gente dorme. Então eu queria dizer, Pri, para Pri, para você, Rê, para cada uma que está aqui, que vocês são essas mulheres virtuosas. Que Salomão falou assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede aos de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não vai haver falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca a lã, o linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela é como um navio mercante que de longe traz o seu pão. Ainda à noite ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha e com a renda do seu trabalho cinge os seus lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si coberta, veste-se de linho e de púrpura. O seu marido é estimado quando se assenta nas rodas dos anciões. Ela faz roupas de linho e as vende e fornece cinta aos comerciantes. Olha que lindo isso. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto o dia de amanhã, ela não tem preocupações, porque ela fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Ela cuida do andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. É você, rei. Nunca vi você comer o pão da preguiça. Os seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você a todas elas excede. Você excede a todas, Rê. Você é uma dessas mulheres que se destacam. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. É isso, enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Porque eu me lembro uma vez de eu ter lido Provérbios 31 e de eu ter aberto a internet, ter visto um post seu e eu pensei, meu Deus, a Bispa Fernanda fez um sacrifício tão grande de ir para os Estados Unidos, de deixar a família e uma parte do ministério, os programas de televisão, esse gospel que você administra, deixar das frentes a presidência da igreja. Falei, meu Deus do céu, por que, Senhor? E aí eu fiquei pensando, eu não sei, a gente nunca conversou sobre isso, mas no meu espírito eu senti obediência, a obediência à cabeça.
disse, Senhor, é isso que a gente precisa ser. Obedecer ao marido, sabe? Seguir ao marido. E que às vezes fala alguma coisa pra gente que parece que todo mundo vai ficar contra. Mas quanta sabedoria tem a gente ser submissa ao marido. Tem segurança nisso, tem vida nisso. Tem vida. E Deus traz recompensa quando a gente é assim. Ok. E aí eu para você no Instagram mesmo, dizendo que para mim Provérbios 31 falava muito do que você era. Eu lembro. Essa referência de submissão ao seu esposo e de às vezes fazer coisas que nos cortavam o coração, sabe? Mas nossos maridos são Jesus na nossa vida. É o que a Bíblia fala. Porque Deus nos deu maridos que são servos de Deus, né, Rê? Amém. Deus Amém. nos deu maridos que amam ao Senhor acima de todas as coisas. E essa obediência, ela só traz frutos benditos para a nossa casa. Quando a gente não se submete, talvez você possa ter frutos bons para você, mas não é às vezes o melhor para a tua família. E quando a gente anda com servos de Deus, eles são os primeiros a ser os apoiadores do nosso ministério. O meu marido é o primeiro a falar, Fê, vai, faz, Fê. Deixa Deus te usar, seja uma serva de Deus, aonde for. E esse texto de Provérbios 31, Rê, Deus me deu no dia que o Dave nasceu. A gente teve um momento muito bonito dentro do quarto, que era o nosso primeiro filho, e o Douglas tinha acabado de cortar o cordão umbilical, e ele que cortou e ele pegou o David, ele levantou e consagrou o Senhor. E quando ele consagrou, nós oramos, e a gente teve uma presença muito forte de Deus ali no quarto. Só quem conhece essa presença, eu não tenho como explicar isso. E aí o Douglas falou, Fê, abre a Bíblia. E eu abri. E quando eu abri, eu dei para ele. Eu abri, mas eu estava assim, tinha acabado de ter bebê, então não estava nem conseguindo ler. Eu abri e dei para ele. Quando eu dei para ele, ele começou a ler Provérbios 31. E aí eu entendi que há 20 anos atrás estava nascendo uma mãe, estava nascendo o meu primeiro filho, e estava nascendo uma mulher sábia para edificar a minha casa. Então foi muito, muito, muito especial. E é isso que eu desejo para vocês, meninas. Deus preparou essa live hoje, Deus preparou de você estar aqui. A gente avançou no horário, como hoje é um dia tão especial, eu deixei Deus conduzir completamente essa live da maneira que Ele quisesse. E o que eu quero pedir... Uma última coisa, que é Claro, claro. É que eu comecei por isso e não terminei, mas é uma frase. A primeira vez que a gente se viu, eu falei isso para sua mãe. Eu disse, eu fui naquele jantar, mas com o meu coração tão apertado, e a Bispa Fernanda falou uma frase que só Deus conhecia. Eu passei anos orando uma frase, e você olhou para mim naquela janta, simples, né? A gente estava comendo sopa, e você falou, a gente às vezes fala para Deus, olha, pode me usar de qualquer maneira, me usa no trabalho, me usa onde eu sou boa, nos meus talentos, mas não me chama para assumir nada na igreja, não me chama para assumir nenhuma posição em ministério, cuidar de gente, mexer com igreja, não. Bastidores, eu quero ser um excelente profissional e vou falar para Jesus, para todo mundo no meu trabalho, através da minha profissão, mas igreja não. Eu fazia anos que eu falava isso para Deus. E quando você falou aquilo, eu nem soube o que falar, sabe? Mas era exatamente a minha oração. E naquele dia, naquela noite, eu entendi que Deus... Eu tinha pedido para Deus uma certeza, um sinal, sabe? Porque eu sempre fiquei com medo. Falei, e se Deus estiver me chamando e eu estiver resistindo? Mas eu não queria. Os meus pais sofreram muito na igreja, em uma outra igreja. Então, eu pedi um sinal a Deus e você disse a frase que eu orava a Deus. Eu nunca falei para os meus pais, para ninguém, porque eu tinha vergonha, sabe? Eu pensava, poxa, que é vergonhoso. Eu falava para Deus só no meu trabalho. E eu fui ser o melhor profissional mesmo. Melhor profissional. Honrar Deus, gente.
É para isso que eu estou subindo na universidade. Eu sou professora da Sorbonne, professora no Canadá, e as minhas universidades me preparam para isso. Eles querem que eu ganhe um Nobel e eu vou. Vai. Então, eu estou nesse caminho. É um caminho horrível, é difícil, mas eu comecei ali porque eu quis também fugir do altar, porque eu achava que isso não era para mim de jeito nenhum, não era para mim. Eu queria falar de Deus para as pessoas no trabalho. Mas você disse aquilo e eu me pus de joelhos diante do Senhor. Eu falei, Senhor, se for, toma a minha vida. Eu vou para o ministério. E ali a Bispa Sônia falou, por que a gente não faz uma marcha para Jesus em Paris? E ali tudo começou. Foi. Meu Deus do céu, e fez. Nós fizemos. Você que ainda não acompanha, acompanhe o perfil da Rê. Renascerem, que está em francês. Fala em francês, que você fala muito mais lindo que eu, Rê. Paz. Renaître en Christ, Paris. Tá? Você... Ai, que lindo, gente. Quando a gente foi ministrar, a Rê tinha traduzido todos os louvores em francês. O Elias cantou. E aquilo me marcou tanto. Olha lá, ó. Olha lá o perfil, ó. Renata em Cristo Paris, tá bom? Você segue aí, você vai acompanhar essa pastora que Deus levantou. E foi no ano que nasceu o Mais Que Ver. Foi em 2013. Me marcou demais. Me marcou demais porque eu recebi um e-mail muito bem escrito de uma pessoa muito educada, como a gente ia fazer conexão para ir para Israel, se a gente pudesse fazer um encontro Mais Que Ver lá. E aí, quando, né, uma das meninas que nos ajuda me deu, ela falou, olha, bispo, chegou esse convite e tal. Eu falei, deixa eu ler. Quando eu li o e-mail, eu falei, nossa, mas que e-mail bem escrito, que pessoa culta, educada. Liga para saber mais sobre ela, saiba quem é ela. E aí, soube do testemunho tudo, e assim nasceu, gente. Então, deixa Deus te usar, deixa Deus te avivar, através da vida da Rê. Há marchas para Jesus em Paris, gente, através da vida dela. Deus pode te usar da maneira que Ele quiser. E se você estava nessa situação, eu quero tirar minha vida porque nada deu certo, eu não vou exercer o meu ministério porque eu vou sempre falar de Deus, mas nos bastidores. Cada uma das coisas que a gente ouviu aqui hoje, Deus vai te usar hoje. E eu quero pedir hoje, Rê, que a gente termine essa oração com a tua oração. Eu quero que você, como uma pastora linda, que eu tenho tanto orgulho, uma mãe, uma serva de Deus, eu quero que você coloque essa bênção que Deus colocou hoje dentro da sua casa, sobre a tua vida, sobre cada uma das meninas, das pessoas que estão aqui assistindo a nossa live. Amém. Tu viens, Jean, vai prier? Vamos orar em concordância. Amém. Família, para a família de vocês. Senhor Pai, Jesus, em nome toute la de Jesus, vérité, Senhor, toute la plénitude nós de la colocamos, divinité en Senhor, toi, Seigneur. sobre a C'est le chemin, cabeça la de vérité, cada la vie, mulher Seigneur. que está assistindo, Sobre cada família, la révélation pleine cada et entière, família que Seigneur assiste. Jésus, Oh de tout ce que Deus, tu veux, Seigneur, pour le traz a Brésil, pour le Canada, pour l'Amérique, pour le monde, pour la France, traz a Seigneur. unção, Senhor, que quebra o Tu es jugo, saint, Pai. Quebra o tu es jugo, tout-puissant, Senhor. tu es le Dieu Que o d'éternité. Senhor fez Il y a rien conosco, qui peut te Pai. O Senhor retenir, levantou Seigneur. as nossas Pas humain, vidas, Seigneur. Pai. Nós estávamos no Tu es chão. sur le trône de la Levanta vie, cada tu es le mulher premier hoje, en nous, Senhor. Seigneur. Não como mulheres empoderadas, feministas, Donne agressivas, de la mas como mulheres submissas, santificadas, separadas, ungidas, Pai. O que o Senhor fez nesse ministério da Igreja Renascer em Cristo, levantando mulheres santas. Levanta as mulheres do Brasil como santas. Que sejamos conhecidas como santas mulheres de Deus, que mudam a sociedade, que criam bem os seus filhos, que levantam igrejas, não como autoritárias, não como loucas, mas como mulheres sábias, que trazem para casa recursos, mas trazem unção, trazem cura, trazem vida. Senhor, liberta cada uma das mulheres da loucura, liberta essas mulheres da palavra viva, da gritaria nas casas, libera a mulher brasileira das suas dificuldades culturais, Senhor.
Levanta-nos como as mulheres mais sábias deste planeta. Que sejamos conhecidas pelo nome de Cristo. Oh Deus, queremos teus dons. Não queremos títulos humanos, queremos títulos do céu, Pai. Como o Senhor nos levantou, eu peço a Ti hoje, Senhor, cura o coração das mulheres mais que vencedoras da nossa igreja. E que cada mulher levante em sua casa, Pai, uma célula, uma igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu envio a cura sobre o seu casamento. Não desista da tua casa, não desista, porque o Senhor virá como um Salvador e Ele colocará pontos, Ele colocará recomeço, Ele colocará milagre, como os homens não fazem, como os juízes não fazem, como os diplomas não fazem. Deus será o teu diploma, Deus será o nome levantado sobre a tua vida e todos vão reconhecer que você é virtuosa. Quem disse que você era louca, terá que reconhecer que você é virtuosa. Quem te chamou de patricinha, quem te chamou de superficial, terá que reconhecer que muitas são as bem-aventuradas, mas você excede. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Rê, você consegue sentir o abraço apertado que eu quero te dar hoje, Rê? Eu vou te esmagar a hora que eu te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, minha Rê querida. Glória a Deus pela tua vida, pelo teu casamento. Manda um abraço para ele, os teus filhos. Você é bendita, você é sábia. E essa sabedoria que há no céu, Rê, vai te levar ao Nobel sim, vai te colocar cada vez mais. Gente, hoje a Rê é referência. Já ouviu falar de Sorbonne? Pois é. Lá na faculdade de Sorbonne de Paris, Deus colocou a Rê lá e não teve nenhum inimigo, nenhuma oposição que pôde fechar a porta que Deus abriu na vida dela. Apesar do ódio do inferno, ela continuou lá como uma mais que vencedora apostólica do Senhor. Eu te amo. Você acabou de falar. Fala feliz Dia das Mulheres em francês, por favor, que eu acho que hoje a gente merece. Joyeuse Journée Internationale de la Femme. E você sabe, Fê, que é tão profético o que está acontecendo, porque eu moro aqui do lado da Catedral Notre-Dame, no bairro da Sorbonne, né? E você sabe que aqui nasceu o feminismo. Sim, eu tô aqui, a gente conhece a história, Rê. Eu tô aqui assim, meu Deus, por dentro pirando o que Deus preparou hoje. Porque as mulheres femininas são mas aqui nasceu o feminismo. E a Bispa Sônia é uma grande referência no mundo hoje. Não é só no Brasil, mas no mundo, de um resgate da mulher virtuosa. Porque ela é muito submissa ao seu marido. E ela sempre ensinou submissão. Sempre. Então, essa palavra que vocês ministram, ela quebra esses paradigmas do feminismo. Porque o feminismo é um fardo na nossa vida. É um grande fardo. E você sabe, Fê, que você acabou de falar da Sorbonne, né? Hoje eu sou professora da Sorbonne. E é professor vitalício, sabe? O ministro me nomeou, é professor para a vida inteira. Ninguém pode me tirar de lá. Vocês acreditam nisso, gente? Aquele ódio que o inimigo tinha, ela é vitalícia para sempre. Deus colocou ela lá como uma mulher de fé, como uma mulher apostólica, como alguém que vai estar ali, podendo também deixar um legado do reino de Deus. Porque, infelizmente, a Rê mostrou... Gente, a gente poderia ficar aqui horas, porque eu adoro conversar com a Rê, mas a hora que você me mostrou, Rê, aquela faculdade que está perdendo a sua catedral, perdendo a sua origem, perdendo a sua essência, eu falei, meu Deus, Deus colocou a Rê de forma vitalícia em uma instituição de ensino para que ela deixasse um legado na língua que eles entendem, que é a linguagem intelectual, mas o legado
do reino de Deus aqui na Terra. É muito lindo o que Deus está fazendo na Europa. Tão profético você ter falado disso agora, porque eu vou confessar que é verdade, eu estudei muito, fiz doutorado em 3 países diferentes, sou engenheira, mestre, MBA, tenho muitos diplomas, mas eu só entrei na Sorbonne porque eu ouvi o meu marido. Ele falou para mim, olha, lê esse livro, lê essa mulher, isso aqui vai mudar o mundo a partir de agora, que é uma professora da Harvard que eu não conhecia, um assunto que eu não gostava. E para mim, estude isso, leia isso. E eu passei 53 concursos para mudar de faculdade, que eu estava numa faculdade onde eu só ministrava para ministros, para deputados europeus, para presidentes da República, mas eu queria entrar na Sorbonne. E aí ele me falou sobre isso, eu não acreditei muito, mas nada deu certo. E nessa entrevista, na entrevista para a Sorbonne, eu falei sobre o assunto que ele me falou. Eu falei, estava tudo perdido mesmo, eu não acreditava. Já tinha passado 53 entrevistas, eu falei sobre o assunto que ele me falou, aquela palavra que ele tinha colocado para mim. Fala sobre isso, olha isso. O meu marido, ele não tem nenhum por cento dos diplomas que eu tenho. Ele não tem. Mas ele tem o Espírito Santo de Deus. E eu falei sobre isso. E entre 150 candidatos internacionais, o concurso é internacional, fui eu que fui escolhida. Porque eu ouvi a voz do meu marido. E porque ele ouviu Deus. Gente, a Rê pode até falar o nome do livro, mas é um livro técnico dentro da área dela. Elas querem o nome do livro, Rê. Vou mostrar, ele tá aqui. Tá, então tá aí. Não sei se todo mundo vai entender e ler. Eu ponho nos teus stories. Me manda que eu ponho no stories também. Tá na Zuboff. É isso, é só isso, entendeu? Então, assim, é o mover de Deus. Se a gente for ficar aqui falando, a gente pode... Sabe por quê? O que a gente está falando não é de uma religião, vai mudar de religião, vai mudar de modos e costumes. A gente está falando de se relacionar com o próprio Espírito da sabedoria, de se relacionar com Deus, numa intimidade, numa aliança tão profunda, que o dia que você precisa, Deus move uma pessoa, porque o dia que Deus me moveu, a Rê estava em Paris, eu estava nos Estados Unidos, e para Deus não existe distância. A hora que Deus quebrou a esterilidade, a Rê estava na Dinamarca e a mãe estava no Brasil. Para Deus não existe distância, Deus te enxerga aonde você está, do jeito que você estiver. Então, guarda isso hoje. Deus, nesse Dia da Mulher, trouxe toda essa live. O Espírito Santo preparou a dedo cada segundo dessa live para que você entenda. Para de ficar olhando, as coisas terrenas, elas estão aqui, mas Deus quer nos chamar para coisas espirituais, e Deus só vai nos colocar em lugares quando nós estivermos alinhados com esse propósito espiritual. Porque enquanto você estiver na motivação da sua força humana, as coisas não fluem dentro do que Deus quer te usar na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua profissão. Você é uma mulher-chave de Deus, entenda isso. Se levanta como essa mulher-chave e deixa que as circunstâncias, elas vão se transformar. Por mais dolorido que hoje elas estejam, por mais que talvez você esteja como um dia teve alguns anos atrás, as pessoas que odeiam a sua Constituição, querendo te tirar tudo, ninguém pode arrancar de você a tua fé, nem a tua aliança com Deus. E se você pode ter perdido até querendo tirar os teus filhos, mas a fé, a aliança dela com o altar, com a igreja, com Deus, hoje ela está restituída, agora é da segunda casa, num cargo vitalício, com um marido abençoado, um servo de Deus. Deus, quem fez tudo isso? Deus. Então conheça Deus enquanto é tempo, busque ao Senhor enquanto é tempo. Essa live, claro que vai ficar gravada, mas eu quero que você que está aqui, a gente tem 700 pessoas aqui agora, pessoas que já passaram, envia para alguém essa live. Fala para a pessoa, olha, você gasta seu tempo com tantas coisas. Ouve verdadeiras histórias de vida, verdades. A gente está falando aqui daquilo que a gente vive, meninas. É o que a gente tem de mais precioso. São as nossas experiências com Deus. Rê, eu te amo.
Je te amo. Eu te amo muito, 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 muito. Quero conhecer o bebê. Te amo demais. Um beijo. Fica com Deus. Linda, 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 linda. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais preciosa. O que eu posso falar para vocês? É isso. O recado está dado. Assiste, reassiste essa live, divide com as pessoas que precisam ser inspiradas. Feliz Dia Internacional da Mulher. Je te amo. Eu amo vocês. Que vocês possam ser vida, avivamento, onde vocês estiverem. Ju, Kim, Paulinha Endo, Pris, Dé. Deixa Deus te usar. Para com isso, não vai ficar nada, fase vermelha nada, você vai entrar na fase do milagre, na fase do céu, na fase de estar vivendo o que Deus tem para a tua vida. Je te amo demais, Rê. Olha, pessoal, vocês estão desidratadas que nem eu, né? Eu não consigo nem desligar, nem sei, assim, acaba lives como essas, que são especiais, que Deus preparou, eu fico assim meio que ainda em estado de contemplação do que Deus faz. O que eu quero te dizer, Deus é Deus para fazer isso na vida da Pri, na minha vida, na vida da Rê e na tua vida também. Então não perde mais tempo, não perde mais tempo. Anda com Deus, ama o Senhor, busque em primeiro lugar Deus e a sua justiça e todas as outras coisas. Confia no que eu estou te falando, pode confiar no que eu estou te dizendo. Todas as outras coisas Deus vai acrescentar na tua vida, mas faça isso de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E eu quero você um dia me contando o que a tua caminhada de fé frutificou na sua vida. A mãe vai chegar aqui de Internacional da Mulher, ela precisava passar aqui, tá vendo? Vamos fechar com chave de ouro? Com um beijinho da mãe? Eu amo vocês demais, meninas.